Bom, pessoal, então hoje a gente vai começar, né, o estudo das estruturas hiperestáticas, né, que são as estruturas mais próximas, são as nossas estruturas reais, né, são as estruturas que a gente aplica na nossa realidade e constrói no nosso mundo real. Então, a gente vai começar hoje, né, a estudar as estruturas hiperestáticas e a gente vai finalizar, né, nossa disciplina estudando o método das forças, que é o método de cálculo de estruturas hiperestáticas que a gente vê aqui em análise 1. Quando vocês chegarem lá em análise 2, né, semestre que vem, aí vocês vão ver método dos deslocamentos e método da rigidez direta. Então, antes da gente entrar no método das forças em si, né, a gente vai só dar uma leve conversada aqui sobre as estruturas hiperestáticas em geral, tá? Então, as estruturas hiperestáticas, elas são aquelas onde a gente não consegue determinar as reações de apoio utilizando as equações da mecânica geral. Lembrando que as equações da mecânica geral são somatório das verticais igual a zero, somatório das horizontais igual a zero e somatório dos momentos com relação a qualquer ponto da estrutura também vai ser igual a zero. Então, a gente pode até tentar sair aplicando essa equação aqui à torta e à direita, né? A gente não consegue identificar as reações de apoio dessa estrutura utilizando apenas essas três equações, tá? Se ela for hiperestática, né? Se ela tiver mais do que três vínculos aí atravando, né, no seu ambiente. Então, a gente vai ter que fazer uso das equações de compatibilidade das deformações. Então, a gente vai ter que deformar a nossa estrutura e aplicar a compatibilidade das deformações para que, a partir daí, a gente consiga, então, entender e calcular as reações de apoio na nossa estrutura original. Né? Então, a estrutura hiperestática é aquela que possui mais de uma reação de apoio. No caso aqui, a gente teria um pino, ó, então teríamos duas reações de apoio. Aqui, 3, 4, 5, 6 reações de apoio. Então, se eu fizer somatório das forças horizontais igual a zero, eu vou ter que essa força horizontal é igual a essa, mas eu não sei a quantas elas são, né? A única coisa que eu sei é que HA é igual a HC, e isso aqui é uma equação indeterminada, né? Ela tem solução, mas ela é, nesse meu caso aqui, indeterminada. E aí eu posso aplicar a somatória das forças verticais igual a zero, a gente vai ter 4 incógnitas aqui. Se eu aplicar a somatória dos momentos em qualquer um dos pontos, eu vou ter também, né, várias outras incógnitas para determinar. Então, a gente não consegue simplesmente calcular as nossas reações de apoio utilizando apenas as equações que a gente já conhece. Então, para isso, a gente vai calcular as deformações dessa estrutura, né, utilizando compatibilidade, superposição e trabalho virtual, e a partir daí, a gente vai compatibilizar depois e vai conseguir encontrar tanto as reações de apoio quanto os esforços em qualquer um dos pontos que a gente queira. Então, antes da gente prosseguir, eu quero conversar um pouquinho com vocês aqui sobre o grau de hiperestaticidade, que é o que a gente chama de GH, tá? O grau de hiperestaticidade, ele é o número de incógnitas que está redundante no problema. Como assim? Se a gente pegar uma viga ou uma estrutura qualquer, eu vou pegar uma viga aqui. Se eu pegar aqui uma viga apoiada aqui num apoio de segundo gênero e num apoio de primeiro gênero, o que é que eu tenho? Eu tenho aqui duas reações de apoio e aqui eu tenho só uma reação de apoio. Eu tenho, então, 3 reações de apoio, que é exatamente igual às 3 equações do equilíbrio, né, as equações da mecânica clássica que a gente tem. Então, essa estrutura, ela é uma estrutura isostática. Se eu vier aqui e trocar esse apoio por um apoio de terceiro gênero, ou seja, se eu trocar isso aqui por um engaste, a minha estrutura agora vai ter 2 reações e aqui ela vai ter 3 reações de apoio. Então, eu vou ter aqui 3, 4, 5 reações de apoio, que é maior do que as minhas 3 equações de equilíbrio. Então, essa estrutura, ela é uma estrutura hiperestática.
Mas eu também posso vir aqui e trocar esse meu apoio de segundo gênero por um outro engaste. Eu posso vir aqui e colocar um outro engaste. Então, aqui eu vou ter 1, 2, 3, 4, 5, 6 reações de apoio. E essas 6 reações de apoio continuam sendo maiores do que as minhas 3 equações de equilíbrio. Então, essa estrutura, ela também é hiperestática. E aí, eu não satisfeita, além dos 2 engastes, eu vou colocar aqui também um apoio intermediário do segundo gênero. Então, eu vou ter aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 restrições, 8 reações de apoio, e essa estrutura, ela também é hiperestática. Mas o que é que vai me definir, como é que eu vou caracterizar todas essas estruturas hiperestáticas dentro de um grau, né, de hiperestaticidade, se todas possuem o tanto de reações de apoio maiores do que o número de equações de equilíbrio? Todas são hiperestáticas. Mas eu acho que essa terceira estrutura, ela é mais hiperestática do que essa primeira aqui, quando eu só tinha 5 reações de apoio. E a gente vai ver que isso é verdade. Quem mede esse grau de hiperestaticidade, quem mede essa temperatura, da gente saber quão hiperestático é a estrutura que a gente está trabalhando, é exatamente o GH. O GH, então, matematicamente, ele é um cálculo da diferença, ele é o resultado da diferença entre o número de incógnitas do problema estático e das equações de equilíbrio. Então, a gente tem, na mecânica clássica, naturalmente, 3 equações de equilíbrio. Então, sempre que eu tiver 3 reações de apoio, essa minha estrutura vai ser isostática. A partir do momento em que eu for tendo mais reações de apoio, ou seja, eu for tendo mais redundantes, essa minha estrutura, ela vai ficando hiperestática. E quanto mais eu for colocando vínculos, quanto mais eu for restringindo a minha estrutura, mais hiperestática ela vai ficar. Essa estrutura aqui, ela é hiperestática. Essa daqui, ela também é hiperestática. Então, as duas são hiperestáticas, mas se eu analisar, se eu pegar, né, a mesma carga, que digamos que elas tenham o mesmo vão, e se eu pegar a mesma carga e aplicar aqui nas duas estruturas, quando eu colocar essas estruturas para deformarem, né, elas vão deformar assim, ó. Essa daqui não deforma, né, porque é o engaste, ela vem aqui, tem um ponto de máximo, e a deformação aqui no apoio dela é 0. Então, o deslocamento dela, a deformada dela é deslocada aqui próximo ao apoio de primeiro gênero. Aqui no caso que eu tenho 2 engastes, eu tenho 2 zonas de deformação nula, e aí eu vou ter aqui uma deformação no centro. Então, esse deslocamento aqui, que eu vou chamar de delta1, ele vai ser, sim, maior do que delta2, porque a estrutura 2, ela está muito mais restringida do que a estrutura 1. E quem é que me diz que essa estrutura está mais restringida ou não? Os vínculos, os apoios. Aqui eu tenho 4 vínculos, aqui eu tenho 6. Então, uma estrutura com 6 vínculos vai, sim, ter mais restrição, logo vai ter deslocamentos e deformações menores do que uma estrutura menos restrita. Então, o problema isostático, ele já é um problema considerado estável. Então, uma estrutura isostática, ela já existe por si só, sem a necessidade de mais nada, porque ela já é autoportante, ela já é estável. Só que estruturas isostáticas, para a gente construir na vida real, elas são muito raras, né? Basicamente, o único sistema estrutural que a gente consegue construir na isostaticidade mesmo são as treliças. Os outros é muito raro, é muito mais difícil. Então, a gente vai considerar como a estrutura isostática como sendo o grau 0 de hiperestaticidade, né? Quando eu tenho 3 reações e 3 equações, a minha estrutura ela é isostática. A partir do momento que eu tenho 4 reações, ela já é um pouquinho hiperestática. Quando eu tiver 5, 6, 7, 8, 15 reações de apoio, que eu descontar o número de equações da mecânica clássica, aí eu vou tendo uma estrutura muito mais hiperestática. Então, o GH, ele é esse termômetro aí da medida de quão hiperestática é a estrutura.
Então, é a diferença, basicamente, entre as incógnitas do problema, né, que são o número de reações de apoio, e o número das equações de equilíbrio, tá? Só que aqui a gente tem que levar em consideração que existem algumas estruturas que, além de possuírem um GH externo, elas também possuem um GH interno por conta da sua configuração de barras. E aí a gente vai analisar aqui caso a caso, tá? No caso de vigas, pórticos e grelhas, tá? O GH ele vai ser calculado pelo número de incógnitas menos o número de equações de equilíbrio. Então, as incógnitas são as nossas reações de apoio e as equações de equilíbrio são as equações da mecânica clássica, que são 3. Somatório das forças verticais igual a 0, das forças horizontais igual a 0 e somatório dos momentos em qualquer ponto igual a 0. Se, porventura, a gente tiver rótulas no arranjo estrutural, né, da viga ou do pórtico, tem que lembrar que a rótula, ela acrescenta uma equação adicional, que é uma equação de condição. Então, para cada rótula, acrescenta-se uma equação a mais na nossa estrutura, porque ela faz com que, né, a gente zere o momento fletor ali naquele ponto. Então, é sempre bom levar em consideração. Em ciclos fechados, ou seja, em pórticos, né, em estruturas que a gente tem um ciclo fechado com ligações rígidas ou com ligações articuladas, o GH ele é calculado pelo número de reações de apoio, que são os nossos vínculos externos, mais 3 vezes o número de anéis. Cada anel desse aqui é o que a gente chama de ciclo, né? E aí, isso aqui é por conta do grau de hiperelasticidade interno, porque cada anel desse vai gerar esforços normais internos, que vai ser necessário a gente calcular, menos, então, o número de equações de equilíbrio. Então, estruturas cíclicas, elas normalmente são mais hiperestáticas do que estruturas que a gente chama de estruturas abertas. E entre elícias, a gente tem a mesma coisa. As reações de apoio, que é aí os vínculos externos, mais o número de barras. Por quê? Porque cada barra nos gera uma normal, que também é uma incógnita no problema, menos 2 vezes o número de nós, porque na treliça, diferentemente das outras estruturas, cada nó nos dá 2 reações. Somatório das forças em X igual a 0, somatório das forças em Y igual a 0. Então, para calcular o GH, vai ser o número de reações mais o número de barras, menos 2 vezes o número dos nós, tá? Então, é assim que a gente vai calcular o grau de hiperestaticidade das estruturas. E aí eu vou colocar aqui alguns exemplos para a gente ir calculando, tá, esses nossos GHs aqui. Vou colocar aqui uma viga. Eu não vou colocar medidas nem carregamentos, porque, por enquanto, a gente vai estudar apenas o arranjo estrutural, tá? Vou começar com esses 4 aqui, depois a gente vai colocando mais alguns, tá? Então, vamos aqui. GH do primeiro elemento
tá? Esse elemento ele é uma viga. Então, vamos aqui localizar as nossas reações de apoio. Isso aqui é um apoio do segundo gênero. Então, ele tem duas reações de apoio. Uma, duas. Esse aqui é um de primeiro, esse aqui é um de primeiro também. Eu vou logo colocar aqui todas as reações em todos os apoios. No item 2, a gente tem um engaste. No engaste, então, são 3 reações de apoio. Primeiro gênero, 1. Segundo gênero, 2. Aqui é a mesma coisa. Engaste, 3. Segundo gênero, 2. Primeiro, 1. Aqui são 3 também, que eu não vou conseguir colocar ali embaixo, porque eu não consigo riscar. 4, 1 e 1. Então, vamos aqui calcular os GHs dessas peças, que são todas peças abertas, tá? Vigas e pórticos abertos. No caso da viga e do pórtico, né, o GH, ele é o número de reações de apoio. O GH aqui é igual ao número de reações de apoio, que é o número de incógnitas, menos o número das equações de equilíbrio. Número de reações de apoio aqui, ó, 1, 2, 3, 4, menos o número de equações. Para uma viga simples, que não tem nenhuma rótula, o número de equações aqui é o número de equações da mecânica clássica, 3. Então, o nosso GH aqui, ele é igual a 1. Segundo exemplo, nossa estrutura aqui também é uma viga. Então, a gente tem que o GH dela vai ser o número de reações de apoio menos o número de equações de equilíbrio. Quantas reações de apoio nós temos aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Só que equações de equilíbrio, eu tenho as 3 equações da mecânica clássica, mais uma equação de condição, que é a equação da rótula. Então, 6 menos 4, nosso GH aqui, dessa segunda viga, é igual a 2. Terceiro exemplo é um pórtico aberto, tá? Nesse pórtico não tem nenhuma rótula. Então, o GH aqui também vai ser igual ao número de reações de apoio menos o número das equações de equilíbrio. Reações de apoio aqui vão ser 3, 4, 5, 6. 6 menos 3. Então, o nosso GH desse pórtico aqui, ele é igual a 3. Então, percebam que os vínculos, eles, né, só vão aumentando. 4 aqui também é um pórtico e também é um pórtico aberto. Então, vai ser número de reações de apoio menos o número das equações de equilíbrio. Reação aqui são 3, 4, 5, 6 também, menos 3, esse GH aqui é igual a 3. Então, o GH, fisicamente, o GH expressa o número de vínculos adicionais que uma estrutura contém, além daqueles necessários para que a mesma seja isostática. Por isso, o GH expressa o número de redundantes.
Redundantes, para quem não sabe, né, para quem não lembra do português, é aquilo que está sobrando, né? Eu tenho uma coisa a mais, são coisas redundantes. Então, aquilo que está sobrando, né? Como eu dizer assim, se eu der uma informação redundante, tipo, o professor trabalha demais, né? Então, essa é uma informação redundante. Quando você fala professor, você sabe que ele trabalha demais, né? Independente de qualquer outra coisa. Então, o GH, ele expressa o número de redundantes, é aquilo que está sobrando na estrutura. Sobrando do quê? Sobrando para que ela seja estática, ou para que ela seja estável, tá? Então, ela é estável sendo isostática. Mas ao sair colocando mais vínculos, ela vai permanecer sendo estável. Só que agora ela não é mais isostática, ela é hiperestática. Vamos aqui fazer mais alguns exemplos para solidificar aqui um pouco mais. Deixa eu sair aqui. Já comecei avacalhando, hein? Ai, os exemplos não eram aqui. Os exemplos eram no de baixo. Foi mal. Agora que eu já coloquei, né? Vou botar aqui em tudinho. Então, assim, o GH, né, ele pode ser utilizado para classificar as estruturas. Né? O GH menor do que zero, ele é um modelo hipostático e instável. Então, o GH menor do que zero é relativo a estruturas hipostáticas, ou seja, que o número de reações de apoio é menor do que o número de equações de equilíbrio, ou seja, essa estrutura ela pode até ficar em pé, mas ao menor sinal de desestabilidade, ela vai colapsar. Quando o GH é igual a zero, o nosso modelo ele é isostático e estável, e quando o GH for maior do que zero, aí a gente tem um modelo, né, hiperestático e também estável, tá certo? E aí o exemplo era calcular, né, o GH das estruturas, que nós já fizemos aqui 4, vamos fazer mais alguns, tá? Vou pegar aqui o pincelzinho preto. Quinto exemplo, vou colocar aqui uma grelha.
Pronto, coloquei aqui mais alguns exemplos, tá, para a gente resolver. Então, a gente fez aqui esses 4, vamos agora para esses outros 5, tá? O 5 e o 6. No exemplo 5, a gente tem uma grelha, tá? Aqui é uma grelha em balanço, então a gente tem aqui uma reação vertical, aqui nessa extremidade ela está engastada, então uma reação vertical, um momento aqui na direção do eixo X, do eixo Y, né, e um momento aqui na direção do eixo X. Aqui nós temos uma reação vertical e aqui nós temos uma reação, outra reação vertical. Na grelha a gente sempre tem apoios de primeiro gênero. A grelha do exemplo 6, ela só tem apoio simples, né? Então, cada apoiozinho desse aqui vai ser uma reação vertical que ela vai ter. Então, vamos aqui ao cálculo do GH. No caso da grelha, o GH também é o número de reações de apoio menos o número das equações de equilíbrio. Reações de apoio aqui são 3, 4, 5, menos equações de equilíbrio para a grelha são 3, né? Somatório das forças em Z igual a 0, somatório dos momentos em relação ao eixo X e somatório dos momentos em relação ao eixo Y também é igual a 0. Mudam as equações, mas o número é o mesmo. Então, nosso GH aqui para a nossa primeira grelha igual a 2. Então, se a gente classificar as nossas estruturas, ó, aqui ela foi hiperestática, aqui também, todas foram hiperestáticas, né, até agora. Porque o GH, ele foi maior do que 0. Aqui também hiperestática. No item 6 aqui, na questão 6, vamos lá, o GH, número de reações de apoio, menos o número das equações de equilíbrio. Reações aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, menos as equações também são 3, nosso GH aqui igual a 3. Então, isso aqui é uma estrutura hiperestática. Nesses exemplos aqui, a gente tem aquelas questões mais diferentes, né? Aqui a gente tem um pórtico, mas com estruturas fechadas. Então, o número de anéis, ó, deixa eu voltar aqui na fórmula. O número de anéis, né, que é reação de apoio mais 3 vezes o número de anéis, é o número de estruturas fechadas, tá? Então, aqui no nosso pórtico, o GH vai ser igual ao número de reações de apoio mais 3 vezes o número de anéis menos o número de equações de equilíbrio. Então, vamos aqui identificar as reações de apoio nessas nossas 3 estruturas, para depois ir calculando os GHs. Então, aqui a gente tem 3 engastes, então são 3 reações para cada um. Aqui, segundo gênero, 2 reações. Segundo gênero, nessa treliça, 2, primeiro para cima, primeiro aqui para cá também. Aqui é outra treliça, segundo gênero, aqui também é segundo gênero, tá? Então, vamos aqui. Nosso GH aqui vai ser igual, então, o número de reações de apoio vai ser o número de reações que a gente identificou. 1, 2, 3, 6, 9, 10, 11. Mais 3 vezes o número de anéis. O número de anéis é o número de ciclos fechados. Aqui nesse pórtico nós temos o primeiro anel e nós temos o segundo anel. A gente tem 2 ciclos, então mais 3 vezes 2. Menos o número de equações. O número de equações aqui são 3 da mecânica clássica, mais uma equação de condição da rótula. Então, a gente tem que o grau de hiperestaticidade desse pórtico aqui, que contém um ciclo fechado, ou seja,
que também vai ter hiperestaticidade interna, vai ser 11 mais 3 vezes 2, menos 4, 13. E esse pórtico, ele é hiperestático. Como era de se esperar, né? Então, sempre que a gente tiver estruturas cíclicas, a estrutura cíclica é aquela que é 100% fechada, tá? Essa parte aqui de baixo, ó, se tiver uma coisinha aberta, já não é mais contada, então, como um anel. Para a treliça, o GH da treliça, ele é calculado com o número de reações de apoio, mais o número de barras, né, porque cada barra nos dá uma incógnita, menos 2 vezes o número de nós, não é? Não foi isso que eu falei aqui, ó? Então, a gente tem número de reação de apoio, mais número de barras, menos 2 vezes o número de nós. Então, vamos aqui para essa primeira treliça. Reações de apoio são 1, 2, 3, 4. Mais o número de barras. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Menos 2 vezes o número de nós. E aí a gente vai ter 1, 2, 3, 4, 5. Nosso GH aqui, então, vai ser 4 mais 6, 10. Menos 2 vezes 5, 0. A nossa treliça aqui, ela é isostática. Tá? Mesmo tendo aí 3 apoios, né? Ela é isostática, tá certo? Vamos para essa nossa outra treliça aqui, ó. Vamos lá, GH também é igual ao número de reação de apoio, menos o número de barras, menos 2 vezes o número de nós. Então, vamos ao nosso GH. Reações de apoio, 1, 2, 3, 4. Número de barras, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Menos 2 vezes, agora os nós. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, nosso GH aqui vai ser 22 mais 4 dá 26, menos 2 vezes 12, 24. Então, 26 menos 24, GH aqui igual a 2. Essa treliça, ela é hiperestática. E aí, eu acho que são 9 bons exemplos, né, para a gente ir calculando o grau de hiperestaticidade. À medida que a gente for avançando no método das forças, a gente vai modificando aí um pouco, né, esses cálculos aí dos GHs que a gente vai utilizar bastante. Vamos agora entrar, né, propriamente no método das forças em si, para a gente não perder tempo, né, no que a gente tem que fazer. Nosso objetivo aqui é aprender a calcular diagramas de esforços internos agora de estruturas hiperestáticas, não mais apenas estruturas isostáticas, como a gente fez até então. Então, a nossa disciplina consistiu na gente aprender a fazer alguns diagramas isostáticos, né? Na MP2, a gente foi lá e aprendeu a aplicar o princípio do trabalho virtual para calcular deslocamentos, e agora a gente vai unir diagramas de estruturas isostáticas com o cálculo de deslocamentos e deformações, compatibilizar tudo e calcular, né, reações e diagramas de estruturas hiperestáticas através do método das forças. Então, o que é o método das forças, tá? O método das forças, ele tem como ideia básica determinar, dentro de um conjunto de soluções,
de forças que satisfazem as condições de equilíbrio, qual a solução que faz que as condições de compatibilidade também sejam satisfeitas? Como assim, né? Então, digamos, vou aqui de uma forma bem intuitiva. Eu tenho aqui uma estrutura, né, aquela que eu falei, que eu tinha aqui essas duas forças aqui horizontais. E aí eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar isso aqui num pórtico, tá? E aí eu tenho aqui as duas forças horizontais. Se eu aplicar duas reações horizontais, se eu aplicar somatório das forças horizontais aqui igual a zero, a única coisa que eu consigo definir é que H1 é igual a H2. E essa solução aqui, ela me dá uma gama de alternativas. Eu posso dizer que H1 igual a H2 igual a 2, que são iguais a zero, que são iguais a 14,34. Né? Então, eu posso encontrar aqui uma série de soluções possíveis para esse meu, dependendo do carregamento, né, para essa minha estrutura. Só que, além de eu encontrar uma solução que seja possível, que satisfaça a equação de equilíbrio, tipo, estou dizendo aqui que H1 igual a H2 igual a 40, tá? Eu preciso que essas reações, elas também satisfaçam as condições de compatibilidade. Ou seja, eu preciso que essas minhas reações que eu encontrar sejam as reações que vão fazer com que o meu pórtico se deforme da forma como ele tem. Nossa, ficou assim muito esdrúxula essa deformação. Se deforme da forma que como ele tem que se deformar. E aí isso vai depender de uma série de fatores, da rigidez das barras, da inércia, do carregamento que eu estou aplicando, se isso aqui está submetido a alguma condição de contorno diferenciada, se está submetido ou não a efeitos de temperatura sobre as barras. Então, existe uma série de fatores para que eu possa analisar antes de dizer que as condições, que a solução que eu encontrei, apesar de satisfazer o equilíbrio, também vai satisfazer a compatibilidade. Então, não adianta a gente se afobar, né, e querer encontrar uma solução que satisfaça só um ou outro. Não, tem que satisfazer equilíbrio e compatibilidade. Então, sendo assim, o método das forças, ele consiste na gente sobrepor uma série de soluções, né, que a gente chama de soluções estaticamente determinadas, ou seja, soluções isostáticas, que satisfaçam as condições de equilíbrio da estrutura, e aí a gente vai obter uma solução final que também satisfaça as condições de compatibilidade, ou seja, a gente vai utilizar a superposição, e aí a gente vai somar aqui efeitos combinados que ao final vão representar, né, os efeitos da estrutura original. Então, nesse método aqui, no método das forças, as incógnitas principais vão ser forças e momentos, né, que tanto podem ser reações de apoio ou esforços internos. Então, a gente vai ter aqui, o método das forças, ele vai ser necessário, né, ele vai ser útil para que a gente encontre as reações de apoio e os diagramas de esforços internos de uma forma rápida, né, e bem matemática. Ele tem um fundamento físico, mas a gente consegue também aplicar o método das forças de uma forma bem intuitiva. Por exemplo, eu tenho aqui essa viga, tá? Eu vou pegar aqui uma viga em balanço. E vou colocar aqui um apoio de primeiro gênero na ponta. Vou aplicar aqui uma carga P. Carguinha aqui Qzinho. E aqui um comprimento L, tá? Se a gente olhar para essa estrutura, o que é que eu sei aqui? Eu sei que as reações de apoio dessa estrutura aqui vão ser 3 no engaste e uma bem aqui. Então, quando eu for calcular o meu GH, vai ser 1, 2, 3, mais 1, né, 4.
GH aqui igual a 4 menos 3, e isso aqui é igual a 0. Então, o que é que eu sei? Perdão, isso aqui é igual a 1. O que é que eu sei? Eu sei que essa viga ela é hiperestática. E ela é hiperestática por causa de um único redundante. Então, por causa desse único redundante, ela é hiperestática. Mas, e se eu retirasse esse redundante? Né? E se eu viesse aqui, e se eu retirar esse redundante da minha viga? O que é que vai acontecer? Se eu retirar esse redundante, eu vou retirar esse apoio, tá? Originalmente ela era só um engaste, eu vou voltar aqui para ela ser o engaste. Ela vai ficar assim. Então, quando eu tinha a minha configuração original, eu tinha 3 reações no engaste e uma reação aqui nesse apoio. Agora, eu só tenho as 3 reações do meu engaste. Então, se eu for traçar os diagramas de esforços internos dessa estrutura, ele vai ser diferente dessa, porque em números de forças e cargas, essa minha primeira estrutura, ela não está igual a essa. Então, os diagramas aqui, né, os diagramas de esforços internos, de esforços internos, não irão coincidir, pois a segunda estrutura possui uma carga a menos. Então, para resolver esse problema, se eu quisesse, então, ter uma estrutura igualzinha a essa, para resolver essa questão, vou adicionar uma força no valor da reação do apoio ou do vínculo que foi retirado. Então, agora a minha estrutura vai ficar assim. Eu vou ter aqui o mesmo engaste, com a mesma carga Q, só que agora, ao invés de eu ter só essa estrutura, né, eu vou vir aqui e vou colocar uma força que ela realmente existe na vida real aqui, porque ela é um apoio. Só que eu transformei esse apoio simplesmente na sua reação. E aí eu vou chamar aqui essa força de X, tá? Então, na hora que eu descobrir, portanto, na hora que eu souber o valor de X, poderei calcular os diagramas dessa estrutura, que agora ela é isostática, que agora é isostática. Mesmo eu não conhecendo por enquanto o valor de X, se eu calcular o GH disso aqui, ó, GH aqui vai ser igual a 1, 2, 3, menos 3, o GH aqui vai ser igual a 0.
Do jeito que eu retirei esse apoio, eu poderia modificar esse outro apoio aqui. Eu poderia aqui ter uma outra alternativa de modificação. Ou seja, eu poderia, se aqui eu tenho um redundante sobrando, eu posso pegar o meu engaste e tirar um vínculo dele. Então, ele viraria um apoio de segundo gênero. Aqui um apoio de segundo gênero, aqui seria um apoio de primeiro. Mas aí, essa estrutura, quando eu for desenhar o diagrama dessa estrutura, não é igual ao diagrama daquela estrutura. Por quê? O diagrama dessa estrutura aqui, ele vai ter esse formato. Um momento negativo, cruza aqui para um positivo e falha zero. Se eu desenhar um diagrama dessa estrutura aqui, ele vai ser assim, ó. Eu preciso de alguma coisa que me faça elevar esse momento aqui para um momento negativo. E a única coisa que faz causar um momento negativo, num apoio, é exatamente a aplicação de uma carga de momento pontual, que aqui eu vou chamar de X. Então, essa carga aqui, essa configuração agora, vai me dar um momento exatamente igual ao que eu tinha bem aqui na minha estrutura original. Só que isso aqui, na hora que eu souber o valor de X, eu posso calcular tranquilamente, né? Porque aí, conhecendo o valor de X, eu chego aqui a uma estrutura isostática. O GH aqui vai ser igual a 1, 2, 3, ó. Menos 3 também, o GH aqui ele é igual a 0. Então, se eu conhecer o valor de X, eu consigo calcular o momento fletou bem aqui, o momento fletou bem aqui, calculo a minha vertical aqui, que vai ser Q vezes L menos X, calculo o momento fletou, que vai ser QL vezes L sobre 2, menos, né, mais X vezes L, calculo a minha horizontal também, calculo todas as minhas reações de apoio. E aqui da mesma forma, o problema é, como é que eu vou saber o valor de X? Né? Então, para descobrir o valor de X aqui eu estou fazendo meio que só a ideia geral do método, tá? Então, para descobrir o valor de X, utilizaremos equilíbrio e compatibilidade dos deslocamentos. E aí a gente vai ver como é que a gente faz isso através da formulação geral, né? Formulação geral matricial. Do método das forças. Vamos ver aqui como é que isso funciona, né? Então, vamos para essa metodologia prática. O que é essa formulação matricial? O que diabos é isso? O método das forças, ele vai considerar um grupo, né, grupos de condições de equilíbrio e compatibilidade que são atendidos pelo sistema estrutural. Por exemplo, se eu olhar para cá, eu vou ter alguns valores de X que vão serem, né, compatíveis com as minhas reações de apoio. À medida que eu sair mudando o valor de X, eu vou mudar também as reações de apoio. Concordam comigo? Se eu mantiver aqui a mesma carga, mas eu ficar mudando o meu valor de X, as reações de apoio mudam. Então, são soluções que satisfazem o equilíbrio. Mas eu preciso ter o X exato que vai me dar tal e qual o mesmo momento fletor de que essa reação aumenta aqui. Então, eu preciso, além desse grupo de soluções que satisfaçam as equações de equilíbrio, que satisfaçam o equilíbrio estático, também tem que satisfazer a compatibilidade com a minha estrutura original, tá? Então, como é que a gente vai fazer esse método acontecer? A primeira coisa que a gente faz para aplicar o método das forças é calcular o GH. Por quê? O cálculo do GH, ele vai me dizer o número de redundantes que eu preciso encontrar.
Ou seja, o número de redundantes é o mesmo número de do GH, né? Então, o grau de hiperestaticidade é quem vai me dizer quão complexo é o meu problema. Quanto maior for o GH, mais complexo será o nosso problema. Imagina, aqui, ó, eu só tinha um redundante a mais, né? Imagina se eu tivesse 2. Imagina se eu tivesse outro engaste aqui, ao invés desse apoio de primeiro gênero, que eu teria 3 redundantes. Então, a gente vai sair mexendo nesses apoios, né, até transformar a nossa estrutura em um esquema isostático. Depois que a gente calcular o GH, a gente vai fazer a escolha do sistema principal. O que é o sistema principal? O sistema principal, ele é uma escolha arbitrária, ou seja, cada pessoa vai escolher o seu, de um modelo estrutural isostático que elimine os redundantes hiperestáticos. Se eu voltar aqui para o meu exemplo hipotético, o que foi que eu fiz aqui? Eu transformei essa estrutura, que era hiperestática, em uma estrutura isostática, que foi essa daqui, ó. E depois eu vim aqui e transformei em outra estrutura isostática, que foi essa daqui. Primeiro eu retirei um apoio e ficou em balanço, engastada, beleza. Na segunda, eu mantive o apoio e eu modifiquei o engaste. Ao invés de ser um engaste, eu transformei o engaste num pino. E aí eu retirei um vínculo e deixei a minha estrutura também isostática. Então, o que foi que eu fiz? Eu construí um sistema principal da minha escolha, no caso aqui eu coloquei 2, em que ambas as soluções deixaram a minha viga antes hiperestática, agora isostática. Para eu conseguir resolver isso aqui, eu só preciso encontrar o valor de x. Tá? É o único problema que eu tenho aqui agora é saber o valor de x, porque estruturalmente, né, eu consigo resolver esse problema, qualquer que seja o valor de x, porque eles são problemas isostáticos. Quaisquer que seja o valor da carga e do comprimento das vigas aqui, das duas, a gente vai conseguir resolver, porque nós sabemos resolver estruturas isostáticas. A gente tem que descobrir o valor de x, e é o valor de x exato, que vai ser igual, aqui nesse primeiro caso, à reação de apoio, aqui nesse segundo caso, ao momento aqui, que é a reação lá no engaste. Então, o sistema principal, ele consiste na gente pegar o GH, que vai ser o número de redundantes, e tirar esse número de redundantes da nossa estrutura de tal forma que eu transforme o meu sistema hiperestático em um sistema isostático e estável, tá? Nunca esse sistema pode ser instável, ele sempre tem que ser estável. Depois, a gente vai estudar cada um dos casos, ou estados, tá? Dependendo do livro que vocês forem estudar, alguns chamam de casos, alguns outros chamam de estados. O que são esses casos? A gente tinha, inicialmente, uma estrutura isostática. Eu vou fazer isso aqui, hiperestática, eu vou fazer aqui. Eu tinha isso aqui, né? Na verdade, deixa eu voltar aqui, ó. Antes de mais nada. O que é que a gente tem aqui? A gente tem aqui essa estrutura aqui, essa viguinha aqui, ó, vai ser igual, né, a uma viga aqui em balanço, ao diagrama dessa viga em balanço, mais o diagrama dessa viga aqui, com essa força X aqui, ó. Né, vai ser o efeito dessas duas situações aqui em cima dela. O diagrama dela aqui é isso aqui. É um diagrama assim. O diagrama dessa viga aqui, ele é uma coisa assim, ó. E o diagrama dessa força X aqui, né, desse efeito X, ele é uma coisa que aqui vai ser zero também, mas é um diagrama, ó,
Na verdade, um diagrama assim, né? Quando eu junto esse triângulo aqui com essa parábola, eu consigo ter aqui, né, a minha flexão, aqui, passando aqui, ultrapassando aqui a minha linha. Da mesma forma como se a gente fizesse lá do outro jeito. Tenho isso aqui, aí isso aqui eu transformei nisso. Né? E aqui um momentinho. Então, o que é que a gente tem aqui? A gente tem que o diagrama disso é isso aqui. O diagrama disso é isso aqui. E o diagrama disso é isso. Então, quando a gente juntar essas duas peças aqui, a gente vai ter, da mesma forma, esse mesmo diagrama aqui. Eu vou somar um diagrama no outro, né? Eu vou colar a minha parábola aqui no meu diagrama e aí vai dar certo, né? Na verdade, aqui, vou colocar aqui para cima só para ficar mais fácil de visualizar, tá? Porque senão fica, é como se eu pegasse essa parábola e colocasse ela bem aqui, ó. É como se eu pegasse essa parábola e colocasse ela bem aqui, tá? Vou apagar isso aqui. Então, é isso que a gente vai fazer. A gente vai separar e vai fazer esses casos. Só que, quem são esses casos, né? Primeiro de tudo, eu tenho que fazer o efeito do carregamento, né? Então, eu vou aplicar o carregamento externo e o efeito de cada um dos redundantes isoladamente no sistema principal. Então, o que é que eu vou fazer nessa minha estrutura? Eu vou pegar aqui a estrutura bonitinha, e aí aqui eu tenho essa estrutura aqui. Eu separei isso aqui numa estrutura com uma força, né? Então, primeiro, eu vou fazer essa estrutura que eu transformei nela só engastada, sujeita apenas ao carregamento Q, aqui, que eu vou colocar bem aqui. E eu vou fazer essa estrutura sujeita apenas ao carregamento X aqui. Já que eu não transformei ela nisso aqui, o que é que eu fiz? Eu separei a carga Q e separei só a carga pontual. E aí eu vou isolar isso aqui e calcular cada um isoladamente. No caso do carregamento externo, é muito tranquilo, porque a gente já conhece quem é o valor da carga. No caso do redundante, a gente não conhece, né? Porque eu não sei quem é o valor de X. Mas a gente vai utilizar um artifício matemático que vai fazer com que a gente conheça esse valor de X. Mais na frente a gente vai descobrir como que a gente vai fazer isso, tá certo? Depois que a gente fizer esse estudo dos casos separados, a gente vai calcular o que nós chamamos de matriz de flexibilidade. A matriz de flexibilidade, ela é uma matriz formada pelos deslocamentos nos estados virtuais associados, tá? É uma matriz de ordem M por N. E o que são esses deslocamentos virtuais associados? Quando eu pegar aqui essa minha estrutura e aplicar a força X aqui, que eu não conheço, essa força ela vai causar um deslocamento aqui nessa minha estrutura, né? Vai causar esse deslocamentozinho aqui, ó. Esse deslocamento eu não consigo calcular porque eu não conheço o valor de X, mas na hora que eu conhecer o valor de X, eu consigo calcular um deslocamento, porque a gente aplica o princípio do trabalho virtual. E através do PTV, a gente consegue calcular esse deslocamento. E aí, cada redundante vai gerar um deslocamento na nossa estrutura, no nosso modelo isostático, ou seja, no nosso sistema principal, certo? Tudo vai ser resolvido através do sistema principal. A ordem da matriz é N por N, onde N é o GH. Então, se o grau de veracidade for 1, a gente tem uma matriz 1 por 1. E uma matriz 1 por 1, ela é formada por um único deslocamento. Se o nosso GH for igual a 2, aí a gente tem uma matriz
2 por 2. E uma matriz 2 por 2, ela é primeira linha, primeira coluna, primeira linha, segunda coluna, segunda linha, primeira coluna, segunda linha e segunda coluna. Se for uma matriz 3 por 3, aí já são 9 elementos. Por isso que eu digo que quanto maior o GH, muito mais complexo fica o nosso problema. Calculamos a matriz de flexibilidade, a gente vai para o cálculo da matriz dos coeficientes de carga. A matriz dos coeficientes de carga, ela é uma matriz formada pelos deslocamentos que são resultantes da associação do caso zero com os estados virtuais. Esse caso zero aqui é o caso que é proveniente das ações externas. E aí, que ações são essas? É o carregamento. A gente não tinha lá o nosso carregamento bem aqui aplicado. Esse carregamento, ele vai fazer com que a nossa estrutura faça isso. E aí, bem aqui, vai ter um deslocamento causado pelo carregamento externo. Esse deslocamento aqui foi causado pelo redundante. Esse aqui foi causado pela carga que já estava lá. Então, todos esses deslocamentos aqui vão ser calculados, né, através aí, vão formar a matriz dos coeficientes de carga, que tem uma ordem de n por 1, ou seja, a matriz dos coeficientes de carga, ela é um vetor, tá? Ela vai ser aqui n por 1, tá? Linhas, e só vai ter uma única coluna, tá bom? Quando a gente fizer isso, né, calcular a matriz de flexibilidade e a matriz dos coeficientes de carga, aí a gente vai estabelecer o equilíbrio. E através do equilíbrio, a gente vai encontrar o valor de X. Quem é o equilíbrio? Matriz de flexibilidade vezes a matriz dos hiperestáticos. Então, dá o nome aos bois aqui. Matriz de flexibilidade deixa eu ver se quer que apareça aqui depois. Só para poder ter uma noção de onde é que eu posso escrever. Matriz de flexibilidade vezes a matriz de hiperestáticos ou de redundantes é igual à matriz dos deslocamentos totais menos a matriz dos coeficientes de carga. Então, através do estabelecimento do equilíbrio, a matriz de flexibilidade a gente já conhece, foi calculada aqui. A matriz de hiperestáticos é o que a gente quer descobrir, são os valores de X, né? X1, X2 e quantos redundantes forem. Se eu tiver um GH igual a 4, eu vou ter 4X. X1, X2, X3, X4. A matriz dos deslocamentos totais, ela também é conhecida, certo? Ela é uma matriz que vai depender da situação problema. A gente vai discutir sobre isso com mais calma à medida que os exemplos forem aparecendo. E a matriz do coeficiente de carga a gente já calculou aqui. Então, a gente conhece tudo, vai ficar faltando só o valor dos hiperestáticos. E é aqui que a gente encontra o valor de X. Quando a gente encontrar os valores de X, aí a gente vai reestabelecer a compatibilidade. Porque os esforços e as reações, eles são determinados, né, a partir dos valores que a gente encontra em cada caso, né, em cada estado multiplicado pelo seu respectivo redundante, através da seguinte relação. Pronto, achou aqui a relação. Isso aqui é um esforço qualquer, tá? Que pode ser uma reação, vou colocar aqui, esforço ou reação qualquer. Isso aqui é o esforço ou a reação no caso zero. Isso aqui é o somatório dos esforços vezes os redundantes nos casos que eu vou chamar de casos I, tá?
onde I é igual ao N, que é o número de redundantes que eu tiver. Se eu tiver GH igual a 1, eu vou ter um caso. Se eu tiver GH igual a 2, eu vou ter... Perdão, se eu tiver GH igual a 1, a gente vai ter o caso 0 e o caso 1. Se eu tiver GH igual a 2, caso 0, caso 1, caso 2. Se a gente tiver GH igual a 83, é o caso 0, o caso 1, 2, 3, 4, taraná, 83. Então, o caso 0, ele sempre vai existir. O caso 0, ele é associado às ações externas. E aí, ações externas são carregamento e variação de temperatura, tá? Casos I são os casos aí associados aos redundantes. Então, aqui a gente tem, né, uma viga ilustrada com aquele mesmo modelo que eu falei, né, que a gente pode verificar aqui que existem as 4 reações de apoio desconhecidas. Então, aqui, 1, 2, 3, 4. Então, o GH disso aqui é 4 menos 3, nosso GH aqui é igual a 1, né? Então, a gente vai considerar aqui, usar o princípio da superposição e utilizar a compatibilidade dos deslocamentos em um dos seus apoios. Ou seja, o deslocamento aqui ele é igual a 0 e o deslocamento aqui ele também tem que ser igual a 0. Então, isso aqui é a curva da deformada, né, o pontilhado da deformada dessa viga. Então, eu tenho aqui GH igual a 1. O que eu vou fazer? Isso aqui é a nossa estrutura original, engaste, apoio, tá? Com a carga. O que eu vou fazer? Eu vou dividir ela em duas, ó. Eu tirei aqui esse apoio. Então, ficou a minha estrutura engastada com a carga, somada aqui com a estrutura com a reação de apoio, que aqui eu chamei de X e recebe o índice 1, porque é o primeiro redundante que a gente está mexendo, né? Então, aqui vai ser um deslocamento que eu vou chamar de deslocamento 1, 0, e aqui vai ser um deslocamento, né, que eu vou chamar de deslocamento 1, 1, tá? Que esse deslocamento 1, 1 vai ser igual ao deslocamento aqui causado por um certo delta, vezes o x1, que é o redundante. Esse deltinha aqui, ele é o componente da matriz de flexibilidade. Da matriz de flexibilidade. E isso aqui é o deslocamento real que acontece aqui nesse ponto, tá? Então, o deslocamento delta, deltinha minúsculo 1, é o deslocamento provocado, então, por uma carga unitária aplicada na posição do redundante. Por que uma carga unitária? Porque se eu tiver isso aqui, tenho aqui uma viga engastada com uma força aplicada aqui, X1. Eu não consigo, sob hipótese nenhuma, calcular o diagrama de esforço interno disso aqui. Mas eu consigo vir bem aqui, transformar essa carga unitária X1, em uma carga unitária, e depois de tudo que eu fizer, eu posso multiplicar por X1. Eu posso colocar aqui o X1 em evidência. Então, quando eu fizer isso aqui, aí sim, o meu diagrama vai ser 0 aqui vai ser 1 vezes L, né? Meu diagrama é isso aqui, e aí eu não sei quanto é o L aqui, mas eu multiplico ele por X1. Na hora que eu multiplicar por X1, eu tenho o diagrama original da minha estrutura. Então, esse é o fundamento. Por isso era tão importante a gente saber o método da carga unitária, porque aqui a gente não consegue calcular nada do que eu mostrei para vocês, porque a gente não sabia o valor de X. Realmente eu não sei o valor de X, mas eu posso transformar todos os meus valores desconhecidos em cargas unitárias e lá no final eu trago todo mundo e multiplico de novo, tá? Então, aqui, o deslocamento vai ser de uma carga unitária, então eu vou chamar de delta 1, 1. Quando eu multiplicar o delta 1 vezes o x1, eu tenho um deslocamento real. Então, compatibilizando aqui o meu deslocamento, esse deslocamento que acontece nesse ponto vai ser igual à soma desse mais esse produto aqui. Então, é o delta 1, 0 mais o delta 1, 1 vezes o
x1, e esse deslocamento ele tem que ser igual a zero. Por quê? Porque aqui eu tenho um apoio. Aqui eu sei que o deslocamento ele é zero. Então, esse delta aqui é um deslocamento total no ponto B, que ele é igual a zero, porque é um apoio, e no apoio não tem deslocamentos verticais. Alternativamente, eu poderia ter feito a modificação que eu fiz lá na outra, né? Eu poderia ter transformado o engaste em um apoio do segundo gênero. Então, eu teria aqui a carga aplicada nele e eu teria aqui o redundante aplicado, né, como um momento. Mais uma vez, eu não conheço o valor de x1, eu trocaria isso aqui por uma carga unitária e multiplicaria isso aqui por x1 no final. Então, a mesma coisa, a compatibilização aqui do meu deslocamento vai ser o deslocamento causado na estrutura primária do caso zero, né, por conta do carregamento, somados aqui ao produto da matriz de flexibilidade vezes o deslocamento, vezes o redundante, né, que é igual a zero. E esse deslocamento aqui, no caso, é a inclinação no engaste da estrutura original, e isso aqui também é igual a zero. Aqui é quando a gente tem mais cargas, né, ó, é a mesma coisa, só que aqui agora eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. Então, meu GH aqui vai ser igual a 5 menos 3, o GH aqui igual a 2. Então, agora a gente tem 2 redundantes para retirar. Então, eu tenho aqui um apoio de segundo gênero e 3 de primeiro. Eu jamais posso mexer no único de segundo gênero que eu tenha, porque eu sempre tenho que travar a minha estrutura em pelo menos 2 direções. Então, para uma estrutura ser estável, ela tem que ter pelo menos uma trava na horizontal. Então, se eu tenho que retirar 2 apoios, né, 2 redundantes, eu vou retirar aqui esses 2 apoios intermediários. E aí eu vou substituí-lo por 2 reações aqui, que eu vou chamar de x1 e vou chamar aqui de x2, tá? Então, o que é que eu vou ter? No caso zero, eu vou ter a minha estrutura, já sem os apoios e com as cargas. E aí eu tenho 2 deslocamentos que acontecem nesse lugar aqui. Percebam que agora apareceu o delta 1, 0 e o delta 2, 0. Aqui, no caso primário, eu peguei apenas o x1 e coloquei bem aqui. Então, quando eu aplico apenas o x1, eu tenho um deslocamento que acontece aqui e um deslocamento que acontece aqui. Agora, eu vou aplicar apenas o x2. E o x2 também causa um deslocamento aqui e outro deslocamento aqui. Daí, a gente faz a compatibilidade. Eu sei que o deslocamento em 1 é 0, em B, isso aqui é no ponto B, e o deslocamento em C também é 0, porque são apoios. Então, quem é esse deslocamento? É isso, mais isso, e o outro é isso, mais isso aqui, tá? E aí, assim, cada grau que for crescendo, né, vai aumentando a complexidade. Então, o delta 1,1 é o deslocamento no ponto 1 ou ponto B, provocado pela carga unitária aplicada na posição do redundante 1. Delta 2,1 é o deslocamento causado no ponto 2, né, provocado pela carga unitária na posição do redundante 1. Aqui tem o 1,2 e o 2,2 também, né, que o 1,2 é causado no ponto 1 pelo redundante 2 e o 2,2 é no ponto 2 causado pelo redundante 2. Então, isso aqui são os deslocamentos que compõem a matriz de flexibilidade. E a matriz de flexibilidade, ela é formada por deslocamentos que a gente escreve nessa conjuntura aqui, delta e J. Quem é o I? O I, isso aqui é um delta, tá? Um delta minúsculo, não é um S, não é nada, é um delta minúsculo, pelo amor de Deus. I, J. O I, ele é exatamente o redundante
é o valor onde acontece. É o onde, ou seja, qual o ponto. E o J é o quem causa. Quem causa o deslocamento, ou seja, qual o X. Tá? Então, assim, o ponto que quando a gente modifica o hiperestático, ele perde a sua nomenclatura de letras e ele vira um número também, tá? Então, quando a gente modificou isso aqui, ó, esse B aqui que recebeu o X1, ele virou o hiperestático 1, e esse ponto C que recebeu o X2 virou o hiperestático 2. Então, ele é o ponto 1, ele é o ponto 2. O X1 é o X1 e o X2 é o X2, tá? Então, onde aconteceu? No ponto 1. Quem causou? Aqui, ó, esse deslocamento. Onde aconteceu? Esse aqui é o deslocamento que aconteceu no ponto 1. É o primeiro 1. E quem causou? O X1. É o segundo 1. Esse deslocamento aqui, ó, ele aconteceu no ponto 2. E quem causou? O X1. Aqui, no de baixo, agora quem está agindo aqui é o X2. Ó. Esse deslocamento aqui aconteceu no hiperestático 1. É o primeiro. E quem causou foi o X2. E esse aqui aconteceu no hiperestático 2, causado pelo X2. Da mesma forma que a gente tem isso para os deslocamentos que compõem a matriz de flexibilidade, né, a gente vai ter o que compõe também a matriz dos coeficientes de carga, tá? No caso aqui, ó, no caso da matriz dos coeficientes de carga, a gente tem o delta 1, 0 e o delta 2, 0. Aqui, no delta I 0, o I é o X e o 0 é relativo às ações externas, que é para sempre o nosso caso 0, tá? Aqui é a forma matricial, né, que a gente tem, o deslocamento 1, 2, né, é igual à matriz de flexibilidade vezes a matriz dos redundantes, tá? Então, se eu pegar aqui a matriz dos redundantes, né, geralmente, o X aqui, né, o deslocamento 1, deslocamento é igual a delta 1, 0, né, I 0 mais o delta IJ vezes o XI, tá? Aí, então, o nosso delta I 0 aqui é igual ao delta menos o delta IJ vezes o XI. Então, a matriz dos coeficientes de carga, ela é igual à matriz dos coeficientes totais menos a matriz, né, de flexibilidade vezes o X aqui, tá bom? Então, matriz de flexibilidade vezes o X é igual a delta menos o delta 0. Então, normalmente, essa matriz aqui, ela é nula. Por quê? Esse valor, ele só não é nulo quando a gente tiver um apoio elástico ou quando houver um recalque de apoio. Então, para esses casos que não são apoio elástico e que a gente não tem recalque de apoio, o nosso produto, matriz de flexibilidade vezes a matriz de redundantes, vai ser igual a menos a matriz dos coeficientes de carga. Isso aqui é o que a gente vai usar na grande maioria das vezes. Pelo menos durante esse ano, a gente só vai estudar com essa forma. A gente só vai ver apoio elástico no ano que vem. Então, F é a matriz de flexibilidade, X é a matriz de redundantes e peristáticos, e o delta 0 aqui, né, é a matriz dos coeficientes de carga. Então, assim, a matriz de flexibilidade, ela é uma matriz simétrica, tá? Então, o deslocamento em um ponto B, em uma estrutura, devido a uma carga atuando no ponto A, ele vai ser igual ao deslocamento no ponto A, quando a carga unitária está atuando em B, né? Que é o teorema da reciprocidade de deslocamentos, ou o teorema de Betti, que é exatamente que o delta IJ é igual ao delta igual a JI, ou seja, o delta 1,1 é igual ao delta, o delta 1,2 é igual ao delta 2,1, né, e assim sucessivamente. Ó. Se ela é simétrica, a diagonal aqui, né, os elementos que compõem os espelhos da diagonal principal, eles são iguais.
Para calcular os esforços, né, estou acabando aqui, tá? Aí a gente vai voltar para a estrutura original, né, e vai calcular utilizando o princípio da superposição. Então, um esforço qualquer, ele é o esforço no caso 0, mais o esforço do caso 1 vezes o x1, mais esse esforço no caso 2 vezes o x2. Isso em cada ponto. Momento fletor, reação de apoio, né, de forma genérica, esforço qualquer é o esforço no caso 0, mais o somatório aí dos esforços nos casos I, vezes os seus respectivos redundantes. E aí aqui são aqueles deslocamentos, né? Delta IJ é o deslocamento no ponto I, causado por uma força unitária aplicada no ponto J. Então, é a combinação dos diagramas aí resultantes da aplicação, né, dos hiperestáticos no sistema principal. O delta I0 é o deslocamento causado no ponto I devido ao carregamento, né, no sistema principal. Se a gente utilizar o PTV, né, para calcular os deslocamentos, então o delta IJ vai ser o somatório da integral em X, normal, normal, momento, momento, cortante, cortante, né, torção, torção. Então, assim, nessa equação, né, o I aqui, ele varia de 1 até o número de redundantes, e o J varia de 0 até o número de redundantes, né, que a gente tem o caso 0 aí inserido. E aí, normais M, M, Q e T representam os esforços internos, tanto no caso I quanto no caso J. Resumindo, caso 0 é o efeito do carregamento no sistema principal, caso 1 é o efeito de X1 no sistema principal, caso 2 é o efeito de X2 no sistema principal, delta 1, 0 é o deslocamento na direção de X1 por conta da carga, o 2, 0 na direção de X2 por conta da carga, 1 na direção de X1 por conta do redundante 1, 2 no X1 por conta do redundante 2, perdão, 2, 1 em X2, né, no 2 por causa do 1 e 2, 2 no 2 por causa do 2, tá certo? Esse aqui é aquele mesmo roteiro que eu já mostrei, a gente escolhe o sistema principal, calcula os coeficientes de flexibilidade, né, depois a matriz dos coeficientes de carga, resolve o sistema de equações para determinar os redundantes, e aí obtém, né, os esforços finais. O roteiro, ele é sempre o mesmo, tal e qual, certo? Não vai mudar, é uma receita de bolo. Na aula que vem, a gente começa com esse exemplo, certo? Não vou fazer aqui hoje nenhum exemplo, já foi informação demais para vocês. É só para mostrar que a gente vai começar, né, com o mais simples possível, e depois a gente vai dando aí uma caprichada, né, nos nossos exemplos. Então, pessoal, por hoje é só.